Deus tem o controle sobre todas as coisas. Eu já falei isso aqui outras vezes. Porque nós sabemos que desde as mínimas coisas até as coisas grandiosas, como essa pandemia que tem parado o mundo, Deus tem controle. A Bíblia vai nos dizer lá em Mateus capítulo 10, no verso 29, é o seguinte: não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? Mesmo assim, nenhum deles cairá sobre a terra sem a permissão de vosso Pai. Qual é a importância de um pardal? E a Bíblia nos diz que Deus tem eles contados ao ponto de que ninguém consegue vender e pode vender sem que antes Deus tenha permitido que haja a possibilidade deles serem presos, deles se tornarem presas daquele que vendeu aquele pardal. A Bíblia também vai falar para nós dos fios de cabelo. Lucas capítulo 12, verso 7 fala assim: portanto, olha aqui, até os fios de cabelo de vossa cabeça estão todos contados. Não temais, valeis muito mais do que os milhares de pardais. E nós sabemos, isso aqui já está claro para nós, qual que é o valor de um pardal comparado conosco? Qual que é o valor da morte de um pardal comparado com a morte dos milhões de pessoas que já morreram desde o início disso que nós estamos vivendo, dessa pandemia até hoje? É nada o valor de um pardal, e Deus toma conta. Logo, tudo isso que aconteceu porque Deus tem permitido. Nós precisamos entender que Deus não é autor do mal, Deus não pratica o mal, mas Deus, dentro da sua soberania, pode utilizar-se do mal para falar conosco, para nos exortar, para agir de modo que nós sejamos alertados com relação a muitas coisas e para que nós nos voltemos para Ele. Logo, tudo o que tem acontecido não está acontecendo por acaso. Nós não podemos olhar para essas circunstâncias e achar que simplesmente está acontecendo pelo acaso. Não, está acontecendo debaixo do controle de Deus. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Nós precisamos ter uma visão espiritual de tudo que tem acontecido enquanto ainda há tempo. Nós estamos, a grande maioria de nós, estamos como aquele moço lá de Eliseu, aquele servo de Eliseu, que Eliseu tinha a visão aberta e ele estava vendo o mundo espiritual e ele olhava e só via o mundo físico, só o natural. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Já tem 1 ano que nós estamos vivendo essa situação e nós ainda estamos olhando para isso tudo com os olhos naturais. Nós não estamos olhando ainda com olhos espirituais, e nós temos que clamar diante do Senhor, pedindo a Ele que abra os nossos olhos espirituais, assim como Eliseu lá em 2 Reis capítulo 6, do verso 15 ao 17, nós vamos ver o relato desse fato, onde Eliseu está vendo um exército de anjos, ele está tendo a visão espiritual do que está acontecendo, mas o seu servo, o moço que o acompanhava, não estava enxergando. Então Eliseu olha e fala: Senhor, abre os olhos dele. Nós precisamos olhar para tudo que tem acontecido e clamar ao Senhor, dizendo: Senhor, abre os nossos olhos, porque já faz 1 ano que isso tudo está acontecendo e muitos de nós estamos olhando apenas com olhos naturais. Isso tudo que tem acontecido não está no campo do natural, mas do sobrenatural, e nós temos que orar para que Deus nos abra os olhos.